Olá, boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook e também pela Rede Minas. Hoje, a mesa de trabalho é composta pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pelo secretário de Estado de Governo, Igor Eto, e pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo. Neste momento, passamos a palavra para o governador Romeu Zema. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês. O motivo da nossa reunião aqui hoje é lançarmos o Protege Minas. Ele foi pensado devido à dificuldade da grande parte das prefeituras, da maior parte delas, enfrentarem um sério problema na aquisição de EPIs, equipamentos de proteção individual. Muitas prefeituras, até pelo porte, têm dificuldade em localizar um fornecedor, têm dificuldade em comprar um equipamento ou um produto que tenha uma qualidade adequada, na quantidade certa, dificuldade em receber isso no prazo e principalmente depois da pandemia com relação a preço. Tudo ficou mais difícil quando envolve qualquer aquisição de material relacionado à EPI nesse tempo de pandemia. E para facilitar, para contribuir com essas prefeituras, o Estado, através da CEPLAG, fez uma compra em grande escala de kit de máscaras cirúrgicas, de luvas, de gorros, aventais, que serão repassados às prefeituras a preço de custo, numa condição melhor do que elas estariam adquirindo, num prazo ágil e com qualidade também assegurada, já que o fornecimento sempre considerou essa questão de ser um fornecedor com homologação. E com isso nós teremos condição de estarmos atendendo os 170 mil colaboradores de saúde que as prefeituras têm em todo o estado. E para que essa distribuição seja de forma justa, nós estaremos considerando a quantidade de colaboradores existente em cada prefeitura, para que nenhuma peça em excesso e outra fique em falta. A Defesa Civil ficará encarregada de fazer a logística, irá separar e disponibilizar esses produtos. Com isso, eu tenho certeza que o Estado estará contribuindo de forma a assegurar esse fornecimento que tem sido extremamente penoso para grande parte dos prefeitos. Além disso, eu queria mencionar que na data de hoje nós disponibilizamos na internet a nossa plataforma com os protocolos para a abertura gradual e segura das atividades econômicas. Está disponível no www.mg.gov.br/Minas Consciente, que é o nosso programa de reativação gradual e segura das atividades econômicas. Na internet, todo prefeito, empresário, cidadão encontrarão lá todas as normas, todas as medidas de segurança necessárias para cada ramo de atividade. Lembrando que fomos muito detalhistas e muito seguros. O que nós estamos fazendo em Minas é com segurança. Se alguém não estiver disposto a cumprir essas normas, esses protocolos, o melhor é que continue no isolamento. Porque o que nós queremos fazer em Minas, como fizemos até o momento, é que essa reativação seja extremamente ponderada, segura e feita com muito critério. Vai caber a cada prefeito estar decidindo o momento adequado, de acordo com a situação da sua cidade. Nós temos ainda em Minas Gerais centenas de cidades que sequer tiveram um caso e muito menos óbito.
E cabe ao prefeito, de acordo com a situação da sua cidade, de acordo com a infraestrutura de saúde da sua região, estar tomando a decisão correta no tempo certo. Tomar uma decisão uniforme para todo o estado seria um erro, porque nós temos cidades nas mais diversas situações. E para concluir aqui, eu queria mencionar que a situação do estado continua segura, apenas 4% dos leitos continuam ocupados com aqueles casos suspeitos ou confirmados pelo coronavírus. Então ainda temos uma grande margem de segurança dentro do estado. Isso devido às medidas que já foram tomadas no passado e até o momento. E queria ainda mencionar que nós estamos na 4ª colocação dentro dos 27 estados do Brasil, quando se fala em menor índice de óbitos por 100 mil habitantes. Estamos atrás apenas de Mato Grosso do Sul e Tocantins. E ainda estamos reforçando as nossas medidas de segurança. Acabamos de adquirir, através de recursos que vieram da indenização que a Samarco devia ao Estado e que o juiz autorizou, adquirimos 747 respiradores que estarão chegando nos próximos meses. Como eu disse, hoje a situação é segura, mas caso esse cenário venha a mudar, nós ainda teremos mais segurança nos próximos meses com a chegada desses mais de 700 respiradores. Obrigado. Agradecemos ao governador pelo pronunciamento e passamos a palavra para o secretário de Estado de Governo, Igor Eto. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor governador. Gostaria aqui de comentar a respeito do Minas Protege, a importância disso, especialmente para os pequenos municípios do nosso estado. A gente sabe que esses são os municípios que têm tido mais dificuldade, na compra de equipamentos de EPI. Então, ontem, em conversa com o presidente da AMM, Associação Mineira dos Municípios, Gilvan Lacerda, ficou claro para nós a importância dessa atitude para os pequenos municípios. A gente sabe que era interesse do governador poder até fazer mais, poder até repassar de fato, efetivamente, esses equipamentos aos municípios, mas infelizmente a situação do nosso estado não permite fazer tal atitude, e com isso o governador fizemos junto com a CEPLAG a questão de repassar preço de custo, que já é de fato um grande apoio aos municípios, e gostaria de agradecer aqui também a AMM, que estará nos dando apoio institucional e de comunicação aos municípios, e que em breve esses equipamentos já possam estar chegando lá. Sobre a questão dos protocolos de segurança, eu gostaria aqui, em nome da Secretaria de Governo, do Governo de Minas Gerais, fazer um apelo aos prefeitos que tomem conhecimento dos protocolos e que, à medida que se sentirem seguros, que utilizem os protocolos e que vá com cautela, respeitando os indicadores da Secretaria Estadual de Saúde e dos órgãos mundiais de saúde, a questão da retomada da economia, e que, insisto, como o governador disse, que quem puder ficar em casa, que não puder seguir os protocolos, que por favor fique em casa. Muito obrigado a todos, boa tarde. Faremos agora uma pergunta ao governador Romeu Zema. Governador, a pergunta é da jornalista Thaís Leocádio, da TV Globo. Não há risco de um programa como o Minas Consciente dar aos mineiros a impressão de que a normalidade da rotina foi retomada? O que será feito para que as pessoas mantenham o isolamento social, mesmo com a reabertura do comércio? Como eu tenho frisado sempre, nós queremos que essa reativação gradual da economia seja o mais segura possível. Nós queremos que aquelas pessoas que têm qualquer risco não facilitem, que continuem no isolamento. Aquelas pessoas que são portadoras de qualquer doença que as expõe a risco, que não retornem ao trabalho até que a situação venha a ter
uma maior segurança, mas nós sabemos que o vírus está entre nós e ele não irá embora nem em 30, nem em 60, nem em 90 dias. E que nós precisamos ajustar a nossa sociedade a conviver com esse vírus de maneira segura. E o que nós estamos propondo nos protocolos, quem acessá-los vai ver, são medidas de segurança para que qualquer pessoa que vá a um estabelecimento comercial de serviço tenha a menor chance possível de se infectar. Mas eu lembro aqui que mesmo em países onde houve o lockdown, o isolamento total, casos de infecção continuaram ocorrendo, porque as pessoas precisam ir ao supermercado, à farmácia, mas o perigo muito maior do que a infecção é a falta de atendimento médico. E com relação ao atendimento médico, nós, como eu disse, estamos com um colchão de segurança. Apenas 4% dos leitos estão hoje ocupados com suspeitos ou portadores do coronavírus. Então, Minas pode ir conduzindo essa reativação segura e lembro e peço a todos, não é a volta à normalidade, é uma volta a uma nova normalidade. Nós vamos ter de estar adotando esses protocolos de segurança pelos próximos meses. Vamos talvez entrar o ano de 2021 com esses protocolos de segurança, porque o vírus vai estar entre nós. Então, é uma mudança de vida com a qual nós temos de ir nos acostumando. Obrigado. Agradecemos o governador Romeu Zema e o secretário de governo Igor Eto pela participação neste boletim epidemiológico. E para as informações do boletim epidemiológico da Covid-19 em Minas Gerais, passamos a palavra para o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo. Olá, boa tarde a todos. Gostaria aqui de passar alguns comunicados em relação à epidemia da Covid, como que está o comportamento da Secretaria Estadual de Saúde nesse contexto. Hoje nós temos uma equipe muito motivada, engajada, que tem trabalhado todos os dias, desde que nós entramos em isolamento, fazendo as medidas e as orientações para a sociedade. Hoje o governador acabou de apresentar a publicação dos protocolos de orientação para o que nós chamamos do Grupo Verde, que é o grupo que nós já temos como essenciais e que precisam hoje ter uma orientação, precisam ter um direcionamento para ter a melhor conduta em relação à Covid. Então é importante que todos sigam e que todos tenham uma aderência a essas orientações para que nós na Secretaria tenhamos condição de medir e ver os impactos do que está acontecendo. Em relação ao Minas Protege, cabe aqui lembrar que a Secretaria Estadual de Saúde, no início do mês passado, fez repasses financeiros para os hospitais que fazem parte do ProURGE, para UPAs e para prefeituras, com o objetivo de efetivamente eles poderem comprar EPIs e prepararem para a crise. Uma vez que nós estamos vendo a dificuldade de aquisição por conta desses, tanto municípios quanto hospitais, foi tomada essa decisão do Estado auxiliá-los. Então me parece que é mais uma ação importante do governo de Minas Gerais, no sentido de auxiliar a toda a rede e preparar a rede como um todo. Hoje em Minas Gerais nós temos 1.649 casos confirmados de coronavírus, nós temos 71 óbitos confirmados, temos 388 óbitos descartados e 88 óbitos em investigação. É importante lembrar que esses óbitos em investigação são óbitos que diariamente são notificados e são comunicados à Secretaria de Saúde, e os óbitos descartados eles vêm crescendo. Isso mostra que a Secretaria tem tratado adequadamente
os óbitos e está definindo efetivamente se é por Covid ou não. Iniciaremos agora as perguntas que foram enviadas por jornalistas ao secretário de Estado de Saúde. A primeira pergunta é do jornalista João Henrique do Vale, da Rádio 98 FM. Quantos respiradores Minas Gerais tem atualmente e quantos estão sendo utilizados por pacientes da Covid-19? João Henrique, obrigado pela pergunta. O que nós temos, na verdade, é que contextualizar o que significa os respiradores que nós temos no estado de Minas e como esses respiradores são utilizados. O governo, de uma forma geral, isso nós temos no governo federal, um cadastro nacional de estabelecimento de saúde, e esse cadastro tem todos os equipamentos que existem em todos os estabelecimentos de saúde. Dentro desse cadastro, nós temos condição de ver todos os ventiladores que já foram registrados e que estão em uso ou não estão em uso, estão sucateados dentro do sistema. Isso para nós é importante, que dá uma visão global do que está acontecendo, mas na verdade nós precisamos ir tratando item a item para saber exatamente o que cada respirador representa, aonde que esse respirador está e qual que seria o tipo e funcionalidade desses respiradores. Em relação ao SUS, hoje nós temos em Minas Gerais 4.654 ventiladores registrados, sendo que desses 4.654, 3.991 estão em hospitais, tá? Ou seja, os demais respiradores não estão em hospitais. Os que estão em hospitais, nós temos 2.100 ventiladores, isso da rede SUS, não contando os particulares. Então nós temos 2.100 respiradores que estão nas UTIs do estado de Minas Gerais. Além disso, nós fizemos um levantamento e optamos e orientamos os hospitais que tinham respiradores parados para nos entregar esse respirador de forma que o estado pudesse consertar a maior parte desses respiradores e devolver aos interessados. O número de respiradores hoje que nós já temos consertado está em 128 ventiladores que nós vamos devolver aos interessados. Além disso, a Rede FEMIG tem também 160 respiradores que estão em manutenção e que entrarão em utilização brevemente, ou seja, ampliando ainda mais o número de ventiladores disponíveis, além desses 747 respiradores que foram adquiridos e que deverão ser entregues ao longo do tempo. Então, com isso, nós temos a malha de ventiladores espalhados por todos os leitos de UTI do estado. Como funciona a ventilação mecânica? As pessoas que têm uma internação em terapia intensiva, que têm algum desconforto respiratório, que precisam de ir para ventilador, eles são colocados em ventilação mecânica. Isso é muito dinâmico, às vezes fica um dia, às vezes 2, 3 e às vezes fica até muitos dias, 20 dias. Só que o fato é que os respiradores, por serem dinâmicos, é impossível aqui na secretaria nós sabemos a cada dia qual ventilador está sendo utilizado ou não. O que nós temos, na verdade, é uma visão de quantos pacientes estão em terapia intensiva. Isso para nós é muito importante, porque nós entendemos que a grande maioria dos leitos de terapia intensiva tem ventiladores. E além disso, também nós temos uma visão de quantos pacientes estão por desconforto respiratório e quantos pacientes estão com suspeita de Covid. Ou seja, esse tipo de acompanhamento é o que nós fazemos aqui na Secretaria. Secretário, o jornalista João Henrique do Vale, da Rádio 98 FM, ainda pergunta: como vai funcionar a distribuição dos 747 respiradores adquiridos pelo governo de Minas? João do Vale, o que nós temos hoje em relação ao direcionamento da distribuição dos respiradores, tanto esses que já foram adquiridos, quanto outros que nós vamos adquirir, isso vai ter um direcionamento, um limite baseado no que nós chamamos do plano de contingência macro-regional. Em Minas Gerais nós temos 14 macro-regiões de saúde. Essas macro-regiões de saúde são grupos de municípios que nós entendemos que nesse grupo de município todas as doenças devem ser tratadas nessa macro-região, ou seja, elas seriam como se fossem regiões independentes de saúde. Cada macro-região teve seu plano de contingência realizado.
esse plano de contingência ele estabelece quais hospitais serão destinados ao tratamento da Covid, quais hospitais serão destinados ao tratamento clínico, quais hospitais terão leitos de terapia intensiva e quais hospitais terão leitos de internamento clínico. Baseado nesse plano e também baseado no acompanhamento que nós vamos fazer da incidência da doença em cada macro-região, é que nós definiremos para qual local, para qual hospital e para qual região esses ventiladores serão destinados. Pergunta da jornalista Thaís Leocádio, da TV Globo. No Pará, 86 médicos cubanos foram contratados para atender pacientes com a doença. O governo de Minas recebeu a carta dos 150 médicos que gostariam de trabalhar no combate à pandemia. Qual a resposta para o pedido destes profissionais? Thaís, obrigado. Até o momento eu não recebi essa carta, mas de qualquer forma cabe aqui explicar qual que é a política que nós temos em relação a recursos humanos e recrutamento de profissionais em relação à epidemia do Covid. Nós temos nitidamente dois grupos, são os hospitais que são filantrópicos ou particulares, que eles têm a sua contratação definida pela gestão do hospital, e nós temos também o grupo de hospitais que são da rede FEMIG. Ambos, tanto os hospitais filantrópicos e privados quanto a rede FEMIG, estão providenciando a ampliação de recursos humanos. Então, de uma forma geral, todo profissional de saúde que tiver interesse em trabalhar na assistência ao Covid, tendo a titulação necessária para atuar, nós estaremos contratando. Pergunta da jornalista Deisirê Miranda, da Rádio Inconfidência. Como será feita a avaliação dos resultados da abertura proposta pelo Minas Consciente? Qual será o máximo tolerado de aumento de transmissão de coronavírus para que o governo decida manter ou suspender o decreto? Desirê, o que nós temos no Minas Consciente, primeiro, não é simplesmente uma abertura ou uma flexibilização. O que nós mais desejamos com o Minas Consciente é uma coordenação. Nós temos, através da Secretaria de Estado de Saúde do Governo de Minas Gerais, um direcionamento para que os prefeitos saibam o caminho que eles têm que seguir, que eles saibam que nós estamos orientando baseado em dados técnicos e acompanhamento de dados, que é isso que a equipe da Secretaria Estadual de Saúde tanto tem trabalhado e tanto tem mensurado. De uma forma geral, o que nós pensamos então é que, havendo uma coordenação, nós vamos ter uma ação conjunta de todos os municípios, de forma que nós possamos medir e ter medida de qualidade. Isso é muito importante nessa epidemia, porque nós já vimos que na semana passada houve um aumento do fluxo de pessoas por conta de todo o estado. Vários municípios tiveram a liberação do trânsito de pessoas, reduziram o isolamento, e isso de uma certa forma nos preocupa, por causa que foi de uma forma aleatória e não de uma forma coordenada. O que nós temos hoje, nós fazemos medida baseada em vários níveis de notificação, porque cada nível pode ter a sua falha, então o somatório tende a ser mais preciso. E de onde vem esse somatório? Primeiro, as notificações. Cada pessoa que pode ter a Covid, que é atendida por um profissional de saúde ou algum estabelecimento de saúde, ela tende a ter a sua notificação no sistema de registro. E essa notificação para nós ela é importante porque naquele momento não há um diagnóstico de certeza da Covid, mas há uma suspeita, e essa suspeita serve para ter uma grande sensibilidade ao longo do estado, ou seja, nós passamos a ver com muita facilidade o que pode estar acontecendo, mas de qualquer forma também é muito pouco específico, mas é sensível. Para nós é importante, que é um marcador. Por outro lado, nós temos o número de diagnósticos da Covid por região. Lembrando que o diagnóstico ele é confirmado naqueles casos em que são colhidos exames, que são casos em que os pacientes são internados, ou são aqueles que estão restritos de liberdade, asilados ou profissionais de saúde. Isso para nós também marca muito bem como que está acontecendo a Covid, se eu tenho um número maior de internados com doenças, se eu tenho um número menor, e isso nos dá uma ideia de como isso está na região. Um outro dado é baseado na proporção de exames que são exames positivos.
Hoje, dos exames que são realizados nos nossos laboratórios, nós estamos tendo em torno de 3 a 3,5% de positivos. Ou seja, quando nós entendemos que aquele grupo todo de notificados, que é um número muito maior, mas que nem todos estão colhendo exame, eles provavelmente também vão ter no máximo 3,5% de Covid. Então a gente começa a ter uma noção muito boa de como que está o aumento dos casos e como que está a distribuição na região. E por último nós temos um item que são os óbitos, ou seja, os óbitos eles têm uma notificação compulsória. Todo óbito é efetivamente notificado, independente da causa mortis, e nós acompanhamos para ver quais óbitos são da Covid. Isso para nós também dá uma ideia de como que está tanto a distribuição quanto o aumento dos óbitos. Além disso, nós teríamos um último acompanhamento que seria das internações por síndrome respiratória. Essas internações elas incluem várias doenças, entre elas a Covid, e que também traz um dado indireto. Ou seja, são vários itens tratados que no somatório desses itens nos trazem alguma segurança para orientar a sociedade. Pergunta da jornalista Márcia Cruz, do jornal Estado de Minas. Minas aparece com números baixos em relação aos estados vizinhos, como Rio de Janeiro, São Paulo e até mesmo o Espírito Santo, o que faz com que Minas seja uma ilha, quando sabemos que o novo coronavírus não respeita barreiras geográficas. Por que os números de Minas destoam tanto de nossos vizinhos? Márcia, obrigado pela pergunta. Eu acho que uma parte importante da pergunta eu já respondi na anterior, ou seja, nós temos vários mecanismos de controle e esses mecanismos de controle nos dão uma ideia real ou muito aproximada da realidade do que está acontecendo em Minas. Nós acompanhamos as notificações, acompanhamos os exames positivos, fazemos uma proporção de exames positivos dentro do todo de exames realizados, acompanhamos síndrome respiratória aguda e acompanhamos os óbitos. Em relação ao óbito, é muito importante nós falarmos que os óbitos não têm subnotificação. Todo óbito que acontece no estado, ele é notificado, ele é registrado em cartório, então não existe óbito em que a secretaria não saiba. Isso é o primeiro fato. Além disso, todos aqueles óbitos que tiveram suspeita diagnóstica por Covid, que não é confirmação, uma suspeita diagnóstica, eles são tratados, eles são acompanhados, eles são avaliados pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, os dados que nós temos hoje, nós temos 71 óbitos confirmados, nós temos 388 óbitos descartados, ou seja, óbitos que podiam ter ou suspeita de Covid, ou síndrome respiratória aguda grave, mas que foram tratados e foram descartados. O que nós temos hoje de óbitos pendentes, que foram óbitos que chegaram nas últimas horas para a Secretaria de Saúde avaliar e tratar, são 88 óbitos. Ou seja, mesmo que eu somasse os confirmados com investigação, nós não teríamos um número tão elevado de óbitos. Então, desta forma, eu entendo que a diferença de Minas para outros estados é realmente o que está acontecendo com a Covid. Minas tem tido um número menor de casos, e isso, para mim e para o grupo que estuda na Secretaria Estadual de Saúde, tem relação com o momento adequado que nós entramos em isolamento social e principalmente com a aderência e a atenção dos mineiros em seguir o que nós estamos recomendando, tanto de proteção individual quanto de isolamento. A última pergunta de hoje, secretário, também é da jornalista Márcia Cruz, do jornal Estado de Minas. Minas é um dos estados brasileiros com menos percentual de testes. Por que essa subnotificação persiste? Como se pode falar de desaceleração da doença no estado com números de casos suspeitos tão altos? Márcia, eu volto a afirmar o que nós já afirmamos, em termos de subnotificação, eu não entendo que esteja dessa forma. O que nós temos é uma técnica adequada que está sendo conduzida baseado no que são os melhores preceitos da literatura. Hoje nós temos, dentro do laboratório, da FUNED e dos demais agregados, mais de 10 mil exames realizados.
E nós temos nesse grupo de exame em torno de 360 exames positivos. Ou seja, nós estamos com 3,6% de exames positivos em todo aquele grupo de 10 mil amostras que nós já fizemos, nós já tivemos de exames realizados. Para você ter uma ideia, quando se publica uma pesquisa para presidente ou para governador, em que você pega o estado inteiro, em geral a amostra de uma pesquisa dessa está em torno de 2 mil pessoas entrevistadas, no máximo 5 mil pessoas. Isso já infere um potencial de voto para a sociedade como um todo. Hoje nós temos mais de 10 mil exames realizados e esses 3,5% que nós temos de exame positivo, se nós transformarmos isso nos 78 mil casos, nós teremos um número que vai ser um número com bastante confiabilidade. Ou seja, é importante vocês terem uma ideia que é impossível se realizar exame em todos os mineiros. Até mesmo porque eu posso realizar o exame hoje, amanhã esse exame já não mostra mais a realidade, tá? Isso é importante, amanhã já muda, as pessoas podem ser contaminadas amanhã. Então não tem como nós fazermos todos os dias exame em todo mundo. Então quando se discute subnotificação, nós temos que ter uma lógica, o que nós queremos fazer, o que nós queremos de informação e aonde nós queremos chegar. E baseado nessa lógica é que a Secretaria Estadual de Saúde, assim como também o Ministério orientou tempos atrás, nós mantemos esse grupo de pessoas que são acompanhadas, nós mantemos as notificações para termos uma ideia geral do estado, ou seja, a coisa é feita com muita técnica e desta forma nós entendemos que nós estamos num caminho correto, haja vista que nós não estamos tendo nenhuma sobrecarga na assistência, nem um aumento significativo do número de óbitos. Solicitamos ao secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, que faça as considerações finais. Eu gostaria de despedir aqui hoje, reforçando o que eu tenho feito em todas as entrevistas. Eu estou muito satisfeito com o comportamento dos mineiros. Eles têm tido uma adesão às orientações, eles têm mantido um grau de distanciamento social, têm usado máscaras, ou seja, esses tipos de conduta é que fazem com que Minas tenha tido até agora um bom resultado. Mas por outro lado também, nós precisamos ficar atento porque não está no momento de todo mundo ir às ruas, todo mundo fazer compra. Nós estamos em meio a uma epidemia, essa epidemia pode ter aumento dos casos, assim como pode ter o controle, assim como pode ter a diminuição. Então eu gostaria muito que a sociedade entendesse que, embora nós saibamos que não é fácil ficar em casa, não é fácil ter a circulação restrita, nós precisamos que isso aconteça, que não haja uma explosão de circulação para que nós possamos ter o controle do jeito que vem sendo feito. Nos últimos dias nós notamos um pouco de aumento nas ruas, houve em vários municípios uma flexibilização e o Minas Consciente ele vem com essa direção, ou seja, não com o objetivo simplesmente de flexibilizar, mas muito mais com o objetivo de dar um direcionamento, de dar um controle e de dar uma orientação para as prefeituras, para que nós possamos ter um caminho mais preciso, o mais correto e o mais técnico, que é o que a nossa equipe na Secretaria tem buscado. Eu agradeço a audiência de vocês e espero que nós consigamos manter o padrão que nós estamos mantendo desse isolamento ou desse distanciamento com os bons resultados que nós estamos tendo. Agradecemos a todos que nos enviaram as perguntas. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook e também pela Rede Minas. A todos, uma excelente tarde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.